Fala, povo do YouTube, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus da série Jesus, tá? Antes de nós iniciarmos, né? Vamos dar aquela oradinha básica. Meu Deus, meu Pai, que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, de geração em geração. Que a palavra do Senhor diz que abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que me amaldiçoarem. Guarda a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa entrada, a nossa saída desse YouTube, aonde a gente for, plantar a planta dos nossos pés, abençoado será. Livra de todo mal, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que a nossa família seja uma bênção, que a palavra do Senhor fala, seja tu uma bênção. Que a nossa família seja a família do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que muitas famílias aí não sejam, mas que a gente venha falar igual Josué, eu não sei você, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Para que a gente venha adorar um Deus, um verdadeiro Deus, um Deus que salva, cura, batiza, que realiza sonho e que voltará. Em breve voltará e vai nos buscar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela nossa família, que a nossa família, nosso ministério é presente do Senhor. Então guarda a nossa família do inimigo. O inimigo ele veio para rodear a terra, né? Então que o Senhor venha nos proteger, né, das mãos do inimigo, do homem sanguinário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa família venha crescer em graça, conhecimento, frutificar aqui na terra. Que a palavra do Senhor fala, frutifique, né? Então que nossos filhos venham ter muitos filhos, né? Que assim seja a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a mensagem que o Senhor nos deu da série Jesus de hoje se encontra lá no Evangelho de Mateus, tá? Evangelho de Mateus, conforme escreveu Mateus, capítulo 1. E o versículo que a gente vai ler é 16, tá? Vamos falar sobre genealogia, tá? Genealogia, né, da parte de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, da onde saiu, né? A gente não vai falar da genealogia toda, né? Mas vamos falar da última genealogia, né? Da onde saiu a última geração, né? A 14 geração, né? Que a última pessoa da geração foi Jesus Cristo, né? A sair, que diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, né? Bom, essa mensagem aqui, né? Ela vem falando, né? Qual era a família de Jesus, da onde saiu Jesus. Que o pai de Jesus, que é José... Jesus não veio pelo Espírito Santo? Só que tinha um pai, que Deus a mostrou, né? Que a família tem que ter um pai e a mãe aqui na terra também. Vem do Espírito Santo, primeiro enviado por Deus. Jesus foi enviado por Deus, estava com Deus, igual a gente, estava com Deus. E depois Deus manda vir na terra como a semente. E mesmo se não for uma relação sexual aqui, mas pai é que cria, né? Pai é o que cuida, né? Tem muitos pais que, né, pai que cuida melhor do que o pai, dá mais carinho, né? Tem outros que já até botou o nome, né, do filho, que não é filho de sangue, mas filho de consideração, filho do coração, né? E trata como carinho, não faz deserção, né, separação de ninguém. Tem pais que tratam melhor os enteados do que os próprios filhos. Então, Deus ele vem mostrando, né, que José, esse é aquele pai que cuida, tanto que Jesus falava, meu pai José, meu pai é carpinteiro. José deu carinho, né? Cuidou dele como fosse o pai de sangue. Ele não queria, tem muitos que não quer ser, né? Vou cuidar daquele filho, daquela filha que não é minha. Não, foi feita por outro homem, né? Teve relação, não.
Ah, você também é pai. Aquela criança, né? Depois vai falar, eu tenho meu segundo pai, ou terceiro pai, pai de consideração, pai de sangue, o pai que está no céu. Então Deus veio mostrando que foi feito pelo Espírito Santo. Entendeu? Mas temos que ter semente, frutificar, tanto que Maria depois teve outros filhos, né, com José, né, que a gente tem que ter os nossos, temos que cuidar dos outros, e às vezes que muito é difícil arrumar pessoas que não têm filho. Então a pessoa casa com aquela pessoa que tem filho e depois mais pra frente tem filho, né, de relacionamento, né, porque Maria, ela era noiva, né, era moça, né, ia casar, ou tinha acabado de casar, então ainda não teve relação sexual. Por isso José, né, ele não entendeu quando ela engravidou, mas ali era o plano de Deus, né? Era de Deus, tinha que acontecer. Depois ele entendeu, com o tempo a gente entende, né, algumas coisas. Na hora a gente não entende, né? Ele pensou que ela tinha mentido para ele, se relacionado com outro homem, mas onde falou que ia vir do Espírito Santo, que era para ele cuidar, dar muito amor e carinho, que ia ser o Salvador, né, o Jesus Cristo, para botar o nome de Jesus, né, o Cristo, que é o Messias, né, o enviado de Deus. Foi o enviado para salvar a nação, salvar o mundo, né? Para todos nós pecadores. Então Jacó gerou a José. Esse foi pai mesmo de José, não foi padrasto não. Foi pai mesmo. Tá? Jacó gerou a José, que era o marido de Maria, né? Marido, né? Então a gente pode ver que casou, né? Tinha casado, né? Tava em lua de mel talvez com a Maria, mas ainda não tinha nada. Tinha feito nada, acontecido nada. Entendeu? E Maria, né, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo, né? Como eu falei, enviado. Então essa foi a geração da onde saiu Jesus, Jacó, que não é aquele Jacó que segurou o anjo, aquele Jacó lá do Velho Testamento, aquele Jacó, né, que foi gerado por Israel, a descendência de Abraão, não. Aqui Jacó foi pai de Júda e Judá, entendeu? E os outros filhos, outros irmãos. Então não é esse Jacó, entendeu? Não, é outro Jacó. Mas eles eram tudo da descendência, tá? De Abraão, descendência de Davi, né? Aqui vieram tudo, tanto que Jesus tinha que nascer, ser de uma família aonde ia ter que ter um hebreu, que Jesus era dupla nacionalidade, né? Judeu e hebreu, que a mãe dele era Nazireu, né? Jesus Nazireu. Hebreu não, Nazireu. Hebreu era Moisés, né? Então Jesus, dupla nacionalidade, era Nazireu e judeu. Aí da descendência de Davi, da geração de Abraão, né? Que é da onde saiu. A parte de Abraão, de Davi, foi de José. Então Deus faz tudo perfeito. Então Jesus tinha que sair na descendência, né? Da geração de Abraão, de Davi, de Abraão. E tinha que sair, tinha que ser nazireu, né? Judeu da parte da mãe. Tem que puxar um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai. Então por isso ele saiu nessa família. E Jesus não tinha vergonha de falar para ele, era o pai sim, o pai que ensinou tudo que ele aprendeu, deu uma profissão para ele, carpinteiro. Jesus só foi carpinteiro por causa de José, né? Era um homem temente, um homem de Deus, igual Maria, né? Uma mulher que era virgem, pensava que não ia nem ter filhos, mas Deus honrou ela, abençoou com ela, porque aquela mulher que não tinha filho, né? Naquela época era vergonha, ninguém queria ter perto, né? Tá perto, né? Era falada mal pra caramba, botada, rebaixada, não vê Ana? Então Eucana tirava onda porque tinha vários filhos e Ana não tinha nenhum. Mas Deus honrou ela com Samuel, né? O profeta Samuel. E Deus nos honra, né?
Fala, Senhor, fala, tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Ela teve fé, não desistiu, continuou pedindo, orando, fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ela ia no templo direto, por isso nós temos que ir na igreja, buscar o Senhor. Que Deus um dia ouve, realize o nosso sonho, nosso pedido. Foi assim na vida de Ana e é assim na vida de qualquer um da nossa vida. Basta a gente crer. Entendeu? Então Deus ele fez isso. Fez Jesus, né, o Cristo, sair daquela família. Sair da descendência, da geração de Davi, de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jesus é desse. É o Deus de Israel, né? Jesus Cristo. Então aqui vem falando da 14, que são 14 gerações. Jesus foi a 14ª geração, né? Que saiu da descendência, né? Da geração de Abraão, de Davi. Entendeu? Que foi da deportação para a Babilônia até Cristo, né? Então Cristo foi a última pessoa dessa geração. A genealogia de Jesus. Entendeu? A geração do livro que é de Cristo, o filho de Davi, né? O filho de Abraão, Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? A descendência dele, de Abraão. Ele saiu, a origem dele é de lá, né? Desde lá de trás, porque a família dele era dali. Entendeu? Jesus só tinha que vir pelo Espírito Santo, mas Jesus já mostrou ali tudinho o que ia acontecer com Jesus, o que tinha que acontecer aqui na terra. E Jesus falava, meu pai, José, minha mãe, pessoal, teu pai e tua mãe tá lá fora, porque era. Nós temos o pai que está no céu e o pai terreno, o pai celestial e o pai aqui da terra. Todos os dois nosso pai cuida. Tem uns que já não tem mais o pai terreno, mas tem padrasto, tem outros que não tem padrasto, não tem pai, mas sabe que não está órfão. Você não é órfão, você tem um pai. O pai que está no céu, esse você sempre vai ter, né? Em nome de Jesus, por isso nós chamamos de ser filho, filho amado do Pai. É filho de Deus faz a vontade de Deus, guarda os mandamentos e faz a vontade do Pai. Assim foi esse Jacó, tá? Que, igual Judas, Judas tem dois, tem Judas Iscariote e tem o outro Judas. Não é a mesma coisa Jacó. Tem Jacó, pai de José, que gerou, mas na realidade não gerou, teve. Foi pai de José, porque quem tem mesmo é mulher, quem gera é mulher. A única pessoa que pode engravidar é mulher igual Maria. Entendeu? Maria que gerou, né? Saiu da barriga dela, Jesus Cristo. Ela que deu a luz ao Messias. Messias tão aguardada, né? Naquela época pelo povo, que saía que a última geração ia ser dele. E Jesus fala que a última geração é essa, né? Somos a última releva. E não passará dessa geração. Então nós temos que honrar a Deus. Fazer as coisas para Deus. Então Jacó era homem de Deus, José, o marido de Maria, era um homem de Deus, e principalmente Maria, né? Uma mulher, né, agraciada, né? Graciada por Deus por ter, né, trago o Messias por nós, né? De tantas mulheres ela foi a escolhida, Deus escolheu a ela. Foi em dedo, né? A sorte caiu nela, né? E graças a ela, né, Jesus, né, veio na terra, né? Deus em forma de homem, né? Para mostrar o caminho da salvação, né? O caminho que nós devemos seguir, que é o caminho de Cristo, tá? Então, o avô de José, de Jesus, é o pai de José. Quem é o pai de José? Jacó. Você tem que gravar, isso é um estudo. Tá? É uma aula básica, né? Da descendência de Jesus. Tá? Quem são os pais? Pais de Jesus. Primeiro pai é Deus, mas não tem aqui. Nosso pai é Deus. Mas do pai terreno, pai na terra, que cuidou? José, que era marido de Maria, que é pai. Entendeu? Maria é a mãe, né? Maria é a mãe de Jesus. Então Jacó é o avô.
Ela tem os pais também de Maria, que eu esqueci o nome, mas se você estudar, pesquisar, você vai saber também, tá? Mas o avô na parte de pai é Jacó, tá? Aqui não fala da avó dele parte de pai, entendeu? Mas deve ter também, porque tem pai e mãe, uma família, ela tem que ter esposa e esposo, marido e mulher, né? Você tem que estar numa família assim. Não é igual muitas famílias agora tem, mulher com mulher, aí tem filho, homem com homem. Não, não, isso daí não é certo, é errado. Deus criou o homem e a mulher, né? Tanto que Deus, quando fez o homem, fez o casal, fez o homem, depois da costela do homem saiu a mulher. Que é homem, a mulher, deixará o homem, seu pai e sua mãe se ajuntará a uma mulher, ali será corpo, será um só. Então Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, tá? Porque não tem como dois homens fazer filho. A mulher depende do homem, né? Precisa, naquela época Deus, né, fez, mas depois teve relação sexual Maria com José e tiveram outros filhos, muitos filhos. Onde Jesus fala, multipliquei, né? Frutifiquei. Aqui em Gênesis mesmo fala, para frutificar, fazer filhos. Por isso, muitas famílias antigas, pessoal com mais idade, mais velho, tem muitos filhos, né? Tem 9, 10, 8, 7. Porque, né, obedeceu direitinho, né, a ordem do Senhor, né? Teve muitos filhos. Agora a gente tendo um já, né, já é muito. Né? Muitas pessoas agora não têm condição, não têm necessidade. Tem pessoas que têm um monte de filhos sem necessidade. Vive ao sustento do governo, benefício do governo. Entendeu? E muitos gastam, né, o dinheiro do governo, compra coisa para ele, não para a família, não para coisa dentro de casa, né? Isso que é mais triste. Quem precisa não pega e quem não precisa tá recebendo aí. Aí gasta em bebida, né? Mas quero ver quando acabar essa pessoa desempregada, né? Como é que vai viver? Então você não precisa ter muitos filhos, frutificar, mas você tem que ter filho, gerar filho. Tenha filho, pelo menos um, igual tem. E tiver com a pessoa que tem filho, você é pai também delas também, tá? José foi assim, casou, depois ele ficou com Maria, né, sem ser pai de sangue, né, de Jesus, mas ele sabia que era pai. Deus, Jesus chamava ele de pai, né? O melhor amigo, tirando Deus de Jesus, era José, né? Contava tudo para ele. Nosso melhor amigo é o nosso pai, é Deus, né? E o nosso pai é que terreno. Melhor amiga é a nossa mãe. Temos que abrir o coração para nossa mãe falar, né? Enquanto ela está viva. Que mãe é uma só. Pai você pode ter vários, né? O pai terreno, o pai que cuida, mas mãe não. Tem gente, minha mãe é Maria. Não, não é nada disso. É para os católicos. Você que é cristão evangélico, não. Não tem mãe, não. Nossa mãe é só terreno. Partiu, só temos pai. O pai que está no céu. Está dentro do nosso coração também. Entendeu? Então, o casal é feito do homem e a mulher, né? Tem que ter filho, deixar a descendência aí, a geração aí. Tá, igual foi assim a descendência de Jesus, a genealogia de Jesus. Foi em geração, descendência, descendência. O livro de geração. Até chegar à última geração de Jesus. Foi a 14. E deixou legado, né? Agora somos a geração de hoje, né? Após Jesus Cristo. Então temos que deixar um legado, né? E a nossa família tem que crescer. Crescer, multiplicar, ser conhecida no livro da vida, né? No livro da salvação. Entendeu? Igual no livro aqui da genealogia. Aqui foi isso, pessoal, ó. Tudo da geração, né? Da onde saiu Jesus, da descendência de Abraão, de Jesus. E a gente saímos daí, né? Somos da geração de Davi e de Abraão, né? Entendeu? Assim foi Jesus, assim somos nós, tá? Somos a última geração de hoje, tá? A última geração. Jesus está voltando, entendeu? Entendeu? E essa geração, você que tem filho pequeno, de repente não vai ver nem ele crescer, ou ele não vai ter filhos. Então, quem não pode fazer filho, Deus sabe, mas você pode fazer filho, faça filho. Deixa a tua descendência, geração aí, que ninguém vai ficar para sempre, né? Um dia vão partir.
Então temos que deixar a nossa geração aí, ó.